capítulo 19, irmãos, é sobre o retorno de Davi a Jerusalém, e ele vai ter aqui nesse retorno alguns encontros que vai marcar aí o seu retorno. Ainda vai ter mais uma rebelião no capítulo 20, e depois o reino ele é de fato reestabelecido. Amém? Nós não vamos ler o capítulo todo, se vocês tiverem com a Bíblia aberta aí, o capítulo 19, verso 1 até o 10, nós temos aí Joabe, ele acaba confrontando Davi, porque Davi estava com um luto exacerbado por seu filho Absalão, e Joabe ele fala: olha, você está chorando à toa, aí você está fazendo pouco caso da vitória do povo de Deus, se recomponha, né? Então ele dá um chacoalhão aqui em Davi e fala: recomponha, homem. E aqui então Davi ele volta a si, né? Do seu luto, e aqui nós vamos ter aqui então alguns encontros de Davi. Então a gente vai ler do verso 11 até o verso 39, e aí depois do verso 40 ao 43 é uma conclusão dessa narrativa, que vai falar de uma divisão ali entre Israel e Judá sobre receber Davi em primeiro lugar. Então 2 Samuel capítulo 19, verso 11, após a leitura de dizer: essa é a palavra de Deus, todos que creem respondam com o sonoro amém. E nós vamos orar mais uma vez. Diz assim a palavra de Deus. 2 Samuel 19, verso 11. Então o rei Davi mandou dizer aos sacerdotes Zadok e a Abiatar: falai aos anciãos de Judá, por que seríeis vós os últimos a trazer o rei de volta para sua casa? Porque os comentários de todo Israel haviam chegado ao conhecimento do rei em seu palácio. Vocês são meus irmãos, meus parentes de sangue. Por que seríeis os últimos a trazer o rei de volta? Dizei a Amazá: por acaso não és tu meu parente de sangue? Que Deus me castigue conforme quiser, se eu não te constituir comandante do exército para sempre, no lugar de Joabe. Assim, ele moveu o coração de todos os homens de Judá, que em consenso mandaram dizer ao rei: volta com todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de ajudá-lo a atravessar o Jordão. Simei, filho de Gera, benjamita de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá para encontrar-se com o rei Davi. 1000 homens de Benjamim foram com ele, como também Ziba, servo da família de Saul, e seus 15 filhos e 20 servos desceram depressa ao Jordão antes do rei. E atravessaram para o outro lado a fim de trazer a família do rei e fazer o que ele desejasse. E quando o rei ia passar o Jordão, Simei, filho de Gera, prostrou-se diante dele. Ele disse: meu senhor, não me condenes, nem te lembres do que o teu servo fez tão perversamente, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não guarde isso no coração, porque eu, teu servo, confesso que pequei. Por isso eu sou o primeiro de toda a casa de José a descer ao encontro do rei, meu senhor. Respondeu Abisai, filho de Zeruia: Simei não deveria ser morto por ter amaldiçoado o ungido do Senhor? Mas Davi disse: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, que hoje sejais meus adversários? Deveria hoje morrer alguém em Israel? Não sei eu que hoje serei rei sobre Israel? Então o rei fez um juramento a Simei e disse: tu não serás morto. Mefibosete, filho de Saul, também desceu para encontrar-se com o rei, e não cuidara dos pés, nem fizera barba, nem lavara as vestes, desde o dia que o rei saíra até o dia que voltou em paz. Quando veio a Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: por que não fostes comigo, Mefibosete? E ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou. O teu servo disse: selarei um jumento para nele montar e ir com o rei, pois o teu servo é aleijado. E ele me difamou diante do rei, meu senhor. Mas o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faça o que bem te parecer. Pois todos da família do meu avô eram dignos de morte diante do rei, meu senhor. Mas puseste o teu servo entre os que comem a tua mesa. E que direito teria eu de exigir alguma coisa do rei? Então o rei lhe respondeu: por que ainda falas disso? Já decidi. Tu repartirás as terras com Ziba. Então Mefibosete disse ao rei: deixa que ele receba tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz para sua casa. Barzilai, o gileadita,
também desceu de Rogelim e atravessou o Jordão com o rei para acompanhá-lo até o outro lado do rio. Barzilai era muito velho, tinha 80 anos de idade. Ele havia provido o rei de bens, enquanto este permaneceu em Maanaim, pois era um homem muito rico. E o rei disse a Barzilai: passa comigo e fica na minha companhia em Jerusalém, e eu te sustentarei. Porém Barzilai respondeu ao rei: quantos anos eu viverei ainda, para que eu suba com o rei a Jerusalém? Eu já tenho 80 anos, não consigo mais discernir entre o bom e o mal, não sinto o gosto da comida e da bebida, nem consigo ouvir a voz dos cantores e das cantoras. O teu servo seria mais um peso ao rei, meu senhor. O teu servo passará com o rei até um pouco além do Jordão. Por que me daria o rei tal recompensa? Deixa o teu servo voltar, para que eu morra na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e de minha mãe. Mas o teu servo Quimã, que está aí, deixa que ele acompanhe o rei, meu senhor, e faz-lhe o que lhe for do teu agrado. Então o rei disse: Quimã me acompanhará, e eu lhe farei o que te parecer bem, e tudo quanto me pedires te farei. Depois que o rei e todo o exército passaram o Jordão, o rei beijou Barzilai e o abençoou, e ele voltou para a sua cidade. Esta é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso bendito, eterno e glorioso Deus, estamos diante de Ti com todos os nossos pecados, fardos, tribulações e angústias, mas jogamos tudo neste momento pela fé aos pés do Cristo crucificado, que deu a sua vida por cada um de nós. Senhor, que o Teu Espírito, que é poderoso, onipotente e sábio, venha nos conduzir e nos pastorear com a Sua palavra e nos guiar aos pastos verdes da Sua presença, da presença de Cristo Jesus, nosso Rei e o nosso Senhor. Que o Senhor fale poderosamente conosco em Sua palavra, apesar, ó Deus, de nós, que o Senhor venha ser glorificado por causa de Cristo, que vive, habita e é formado em nós. Que o Senhor receba glória e louvor ao Teu santo nome. Que o Senhor salve os perdidos e edifique aqueles que o Senhor já chamou para o seu aprisco, para a sua família, para o seu reino de justiça, alegria, paz e amor no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o sentimento aqui dessa passagem, ele é muito poderoso, e é um sentimento que nós não temos hoje, que é esse anseio, essa angústia pelo retorno do rei. Em toda a literatura, desde o primeiro épico lá em Homero, onde ele fala do retorno do grande herói Odisseu para Ítaca, e ele destruindo ali os seus traidores e recompensando ali aqueles que foram fiéis a ele, até Tolkien, onde tem exatamente o mesmo título, o retorno do rei lá do Senhor dos Anéis. Toda a literatura, toda a experiência humana tem essa questão desse anseio pela volta do rei, porque numa sociedade monárquica, a ausência do rei é a ausência de tudo que coloca em ordem aquela sociedade. A ausência do rei é sinônimo de caos, de trevas, de morte, de bagunça. Você não tem mais sentido na vida, você não sabe o que vai te acontecer, você pode morrer a qualquer momento. O rei é aquela figura que centraliza, que organiza, que traz ordem, que traz estabilidade, que traz paz. E a partir do momento que Davi precisa às pressas fugir de Jerusalém, e ninguém sabe como é que seria Absalão como rei, o caos estava instaurado. 20 mil israelitas morrem nessa bagunça. Todo mundo está em total escuridão e trevas aqui em Israel. E o capítulo 19 então é sobre o retorno do rei. É sobre essa volta de Davi para Jerusalém, para começar a estabelecer a paz, para começar a estabelecer a ordem, e para começar de novo o reino de Deus a voltar, a florescer, a frutificar e a crescer aqui. E nós não sabemos disso porque nós não somos uma sociedade monárquica, mas nós sabemos disso espiritualmente. Aqueles que entenderam o Evangelho sabem que o nosso rei já veio, e nós estamos aguardando, na verdade, a volta do nosso rei, a volta do nosso Senhor Jesus. Portanto, a vinda de Davi, a volta, o retorno do rei a Jerusalém,
vai nos ensinar como que nós nos portamos, como que nós respondemos à vinda do rei. E esse rei, ele já veio, portanto, nós já devemos responder a ele já está em Jerusalém, ele já está entronizado em Sião, ele já é rei sobre a igreja, em outras palavras, e nós aguardamos o seu grande retorno triunfante. E é interessante que esse retorno de Davi, ele não consegue estabelecer a paz de forma imediata. Veja, Davi, ele está chorando. Imagine a cena, o rei está completamente em prantos no começo do capítulo 19, ele tem que ser repreendido por Joabe, os seus soldados estão perdidos, Israel está dividido, Absalão acaba de ser morto, tudo está em completo caco, tudo está em pedaços aqui, mas Davi, de fato, ele começa a se reerguer e começa uma reentronização do rei aqui. Então ele já é rei, ele nunca deixa de ser rei, mas ao mesmo tempo ele começa a gente não vê o reino ainda em ordem, ele precisa de um tempo aqui para estabelecer a ordem de Deus, a palavra de Deus sobre Israel novamente. É muito parecido com o que Jesus fez. Ele vem pela primeira vez, ele inaugura o reino final, definitivo de Deus. Ele diz: se eu expulso demônios pelo poder de Deus, é chegado a vós o reino dos céus. Ou seja, ele traz essa realidade celestial na terra, só que ele ainda vai consumá-la quando ele vir. E o autor dos Hebreus, ele fala assim: irmãos, Cristo, ele é o rei, ele é entronizado, mas nós ainda não vemos todas as coisas submissas a ele. Mas nós vemos que ele foi entronizado. Pela fé nós sabemos que ele já reina sobre todas as coisas, e a partir da sua morte, ressurreição e ascensão, ele começa a colocar em ordem a casa de Deus, ele começa a colocar em ordem o mundo bom criado por Deus, a partir da sua entronização, estendendo isso para nós, a igreja. E o movimento aqui, irmãos, do capítulo 18 para o capítulo 19, é um movimento que o Novo Testamento ele segue muitas e muitas vezes. É um movimento que no capítulo 18, a gente viu semana passada, ele vai mostrar quem é Davi. E o que nós vimos semana passada? A invencibilidade de Davi mostra que Jesus, ele é invencível, ele não conhece derrotas, ele vence mesmo na cruz, na sua morte. Nós vimos que Absalão, ele é pendurado no madeiro, fica entre os céus e a terra, e ele é amaldiçoado por Deus. Isso mostra que Jesus, que não conhece derrotas, ele leva a nossa maldição e nosso pecado, quando ele é pendurado entre o céu e a terra na cruz. E nós vimos que o rei Davi, ele se lamenta pela morte de Absalão, e a gente vê que Jesus, ele é cheio de compaixão, e ele se lamenta a morte do ímpio. Então nós estamos diante de uma descrição do ser do rei, uma descrição da característica, do caráter, do coração do rei Davi, que aponta para o nosso Senhor Jesus. E uma vez que esse rei é descrito, uma vez que esse rei é colocado diante de nossos olhos, o capítulo 19, ele vai falar como nós devemos responder a esse rei. E nós temos aqui basicamente 3 encontros. Nós temos o encontro aqui de Simei, que é muito parecido com Amasa ou Amasa, aqui no verso 13. Simei, ela aparece no verso 16, onde Simei vai mostrar para nós que a resposta adequada para o rei é arrependimento verdadeiro. Mefibosete, no verso 24, ele vai mostrar para nós que a resposta ao rei é um amor leal. E por último, Barzilai, esse idoso, ele vai mostrar para nós que a resposta diante do rei é uma perseverança humilde em seguir ao rei, ao Messias, ao ungido, a Davi. E tudo isso vai mostrar para nós como que nós devemos comportar, como nós devemos responder ao nosso Senhor Jesus, que é filho de Davi e o verdadeiro e único rei e Messias de Deus. Vamos ver então em primeiro lugar. O verso 11 em diante, nós temos Davi. No verso 9 e 10, Israel, ele começa a se questionar: olha, a gente deve seguir Davi, a gente deve receber Davi de volta. E essa notícia de que Israel, o reino do norte, está ali pensando em receber Davi de volta, apesar de eles terem seguido Absalão por um tempo, Davi se pergunta: bom, e Judá? E o reino do sul, da qual é a minha família, da qual eu faço parte, é a minha tribo? E ele fala: gente, por que vocês vão me receber por último aí?
Vocês vão ser o último em Israel? E ele fala assim, fala para Amasa, que foi general de Absalão, que traiu Davi. Davi fala assim, fala que eu vou perdoá-lo, eu vou reconciliá-lo. Eu vou fazer com que ele seja general do exército para sempre, verso 13, no lugar de Joabe. Então a primeira atitude de Davi é oferecer perdão, é oferecer reconciliação para Amasa e para toda a tribo de Judá que seguiu ele aqui. E o verso 14 fala que esse perdão de Davi, de um traidor, ele vai mover o coração de todos os judeus ali. E todo mundo da tribo de Judá vai falar assim, manda vir o rei, nós vamos recebê-lo de forma unânime, com grande festa, com alegria, parafraseando aqui. E aí nesse receber, a Judá recebendo Davi, esse sujeito no verso 16, ele aparece, Simei, filho de Gera, ou Gera, ele é um benjamita de Baurim, se vocês verem o verso 16. E gente, quem que é Simei? Nós vimos 2, 3 pregações passadas, no capítulo 16, Simei, ele é alguém que, diante de Davi está fugindo de Absalão, e ele pega pedras, e ele lança em Davi, e ele amaldiçoa Davi. Ele amaldiçoa Davi. E assim, Davi estava cercado por um exército. Davi estava com seus homens à sua direita, à sua esquerda, e Simei não estava se importando. A única coisa que Simei queria era mostrar a sua aversão pública, a sua negação pública a Davi. E ele amaldiçoa Davi. E ele fala os seguintes termos no capítulo 16, ele fala, sai, assassino. Não temos mais nada contigo. Ele amaldiçoa Davi, o chama de assassino e fala assim, Deus está te dando paga pelo que você fez com Saul. Aí um dos caras estava com Davi e fala assim, quem que é esse cão morto? Está amaldiçoando o rei. Deixa que eu arranco a cabeça dele, Davi. E Davi fala, não, deixa ele me amaldiçoar, porque eu mereço isso, eu realmente pequei. E se Deus quiser me amaldiçoar, ele vai me amaldiçoar mesmo. A gente cortando a cabeça desse homem, Davi poupa a vida desse amaldiçoador aqui. E Simei, aquele que estava então praguejando, amaldiçoando, blasfemando, falando que o rei é um assassino e que ele é um maldito, ele aparece aqui. O verso 18 fala que a primeira coisa que ele faz é se prostrar diante do rei. E no verso 19 ele disse assim, meu Senhor, não me condenes. Não me condenes. E ele confessa, no verso 20, ele fala, porque eu, teu servo, eu confesso que eu pequei, por isso eu sou o primeiro de toda a casa de José a descer ao encontro do rei, meu senhor. Então Abisai, filho de Zeruia, disse assim, Simei não deveria ser morto por ter amaldiçoado o ungido, o Messias de Yahvé, o ungido do Senhor. E Davi disse assim, o que eu tenho com você? Ele coloca no plural, filhos de Zeruia, porque não apenas esse homem aqui, Abisai, é filho de Zeruia, mas também Joabe, que tinha matado Absalão e que estava ali confrontando o rei o tempo todo. Ele fala, filhos de Zeruia, o que eu tenho com vocês? Não deve morrer ninguém hoje, porque eu sei que eu sou o rei sobre Israel. E verso 23 termina assim, então o rei fez o juramento a Simei e disse, tu não serás morto. A primeira resposta diante da vinda do rei é um genuíno arrependimento. E vejam, cada vez que vocês vêm aqui na igreja, né, vocês descobrem que vocês são um personagem ruim da Bíblia, não é? Quem tem essa experiência? Eu tenho, né? Então você nunca é Davi, você nunca é Moisés, né? Você é o traste, você é o traidor, você é Judas Iscariotes, né? E aqui todos nós somos esse Simei. E olha que interessante, 1 Coríntios 12, verso 3, Paulo vai dizer uma coisa muito difícil de se entender. Ele vai dizer assim, ninguém pelo Espírito Santo pode dizer, maldito seja Jesus. Do mesmo modo, ele continua dizendo, ninguém pode pelo Espírito Santo dizer, sem o Espírito Santo dizer, Jesus é o Senhor. O que Paulo está colocando é que você não consegue amaldiçoar Jesus sem o Espírito Santo. Em outras palavras, sem o Espírito Santo você vive amaldiçoando a Jesus. Você não consegue não amaldiçoar Jesus se não for obra do Espírito Santo na sua vida. E você não consegue dizer
Jesus é o Senhor sem o Espírito Santo. Vejam, Paulo não está falando de uma capacidade fonética, ele não está falando de uma habilidade linguística, porque qualquer pessoa que sabe falar, consegue falar, Jesus é o Senhor. É só juntar sujeito, verbo, predicado, Jesus é o Senhor, simples. 3 palavrinhas, qualquer um consegue falar. Ele não está falando de uma pronúncia, ele está falando de uma confissão verdadeira. Uma confissão que é precedida de um coração que se prostrou aos pés de Jesus. E você então não consegue falar verdadeiramente, como se for, como uma realidade imposta. Jesus é o Senhor, sem o Espírito Santo. Isso é muito sério para nós. Ao mesmo tempo, você não consegue não dizer Jesus é maldito sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você só amaldiçoa Jesus. Isso quer dizer que todos nós, sem o Espírito, tudo que nós fazemos é um pronunciamento público, igual Simei: Jesus é maldito. O que você quer dizer com isso é que, veja, Deus ungiu Davi como rei. Simei estava amaldiçoando, independente do pronunciamento de Deus. E toda vez que Deus, ele unge Jesus como Messias definitivo e final, como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a nossa vida sem o Espírito é desaprovação. Jesus é maldito. Nós pegamos em pedras e nós dizemos: solte Barrabás, crucifica Jesus. Fora com esse Jesus. É exatamente a mesma coisa que Simei falou: sai, assassino. Não temos nada com você aqui em Israel. Deus está te dando a paga pelo que você fez. Na prática, o que isso quer dizer? Na prática é que se você vive em rebeldia a Cristo, se você vive em não submissão a Cristo, se você trata Cristo como a cereja do bolo da sua vida, se você trata Cristo como algo menor daquilo que Ele é, se você trata Cristo como algo a ser colocado de escanteio, algo periférico, algo que você faz no domingo, você está, na verdade, com a sua vida dizendo: maldito é Jesus Cristo, o Messias. Paulo não colocou nenhuma neutralidade, ele não colocou um muro. Se você está indeciso, se você está falando Jesus é o Senhor ou Jesus é maldito, ele está colocando nós em xeque. E é muito interessante, eu lembrei agora, um dos caras mais inteligentes da história, lá no século XVII, acabei esquecendo o nome dele aqui, esqueci, tá vendo? Ele era um polímata, Blaise Pascal, tá vendo falar assim extemporaneamente? Tem essa, né? Blaise Pascal, ele é um matemático, físico, ele inventou a primeira calculadora, é um gênio, né? É um gênio e ele era cristão. E na sua obra de teologia, ele vai colocar assim para nós: olha, a vida cristã, ela é uma aposta, né? Porque a aposta cristã, ela é o seguinte: se você segue Cristo e você está errado, Cristo não é o Senhor, você não tem nenhum problema, você viveu uma vida de fé em Jesus, de amor, e você vai morrer e ir para qualquer lugar que seja a realidade. Mas, se você aposta errado, e você fala assim: Jesus não é o Senhor, você está aí correndo o risco de perder tudo. Só que essa interpretação da aposta de Pascal, ela é errada, porque para Pascal, todo ser humano já está em aposta. Não é uma escolha que você faz: não, eu acho que vou escolher então entre Jesus ou não Jesus, entre crer em Jesus e ter a vida eterna, e não crer em Jesus e ver no que dá. Para Pascal, você quando nasce já se coloca nessa aposta de você seguir o verdadeiro Messias ou de você não segui-lo. Então não há neutralidade. Pascal vai nos lembrar que não existe o não apostador. A sua vida já está em jogo. A sua vida já está em xeque, ela já está em risco. Porque você já está aí ou amaldiçoando Jesus. E lembra de Gálatas capítulo 1, Paulo vai dizer: qualquer um que traz um outro evangelho, um outro Jesus, uma outra salvação, é maldito, é anátema. Então, qual que é a definição de arrependimento que a gente chega aqui então?
Simei, ele se arrepende. Ele passa daquele que amaldiçoa, no capítulo 16, para aquele que diz no verso 19, meu Senhor. O que é arrependimento? Arrependimento é essa mudança de amaldiçoar Jesus para se render ao senhorio dele. Isso é arrependimento. Arrependimento não é você mudar um hábito apenas. Arrependimento não é você mudar um comportamento apenas. Não é você ver que o seu pecado vai dar ruim na sua vida e você dizer, não quero as consequências dele, vou parar. Vou parar antes que dá errado. Antes que eu perca meu emprego, antes que eu perca minha família, antes que eu perca meu status, eu vou parar por causa disso. Isso não é arrependimento. E arrependimento, Atos capítulo 13 vai falar que o arrependimento é um dom de Deus. Atos capítulo 13 vai falar assim, até aos gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Então, irmãos, arrependimento não é mudança de ato apenas. Arrependimento é uma mudança de atmosfera, é uma mudança de reino, é uma mudança da alma que te coloca da maldição para a submissão a Cristo Jesus. Você para de ver Jesus como aquele que foi recusado por Deus. Você para de amaldiçoar Jesus com os seus pecados. E você diz assim, meu Senhor, e você confessa, eu te amaldiçoei. Você já falou isso para Cristo? Ou você fala assim, Senhor, me perdoe pelo aquele meu pecado, eu nem lembro, acho que tratei minha esposa mal, me perdoe por ser frio na fé, me perdoe por não estar constante na fé. Isso é muito superficial. Você tem que olhar para Cristo pela fé, dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor, eu te amaldiçoei. O Senhor que está entronizado no céu, o Filho de Deus, essa pulga, esse verme, eu te amaldiçoei. Eu peguei em pedras, igual Simei tacou em Davi, igual as pessoas diante do Cristo crucificado, cada pecado meu é uma pedra que eu lancei no Senhor. Cada pecado meu é eu dizendo igual Simei, sai! Filho de Jessé, sai daqui, não tenho nada com você, eu pequei. E o verso 20 ele fala, por isso eu sou o primeiro a vir até o Senhor. Eu pequei e a sentença do rei é, tu não serás morto. É você chegar naquele lugar de confissão e dizer, Senhor, eu pequei, eu mereço morrer, eu mereço o inferno é o lugar mais apropriado para a minha alma, para o meu corpo, faça o que bem te parecer, mas eu neste momento eu paro essa vida pela sua graça, de te amaldiçoar com uma vida insubmissa ao Senhor, e agora eu confesso, meu Senhor. Isso é arrependimento, é você ser transportado de amaldiçoar para confessar tanto Jesus como Senhor, quanto seus pecados diante dele. E se você chegar nesse lugar de arrependimento, a sentença é, você não será morto. A sentença é vida. Arrependimento para a vida. E vida é o próprio Cristo Jesus. Segundo lugar, Mefibosete no verso 24 ao verso 30. Vocês se lembram que Ziba, ele engana Mefibosete. Ziba, ele arma ali uma armadilha, ele fala que vai levar Mefibosete e sai sem levar esse coitado aqui aleijado, né? E ele engana Davi. Ele fala, ele mente, ele fala, Davi, Mefibosete está seguindo Absalão, não quis vir não. E aí Davi, ele recompensa ali Ziba, este servo mentiroso, e Mefibosete, meus irmãos e irmãs, sem poder fazer nada, sem poder se defender, ele expressa o seu luto por Davi, a sua tristeza por Davi não estar em Jerusalém, da forma mais escrachada e gritante possível. Ele não corta o cabelo, não toma banho, não troca de roupa, não limpa os pés. Era visível que ele era uma outra pessoa. Era visível que ele estava todo estrupiado, todo condenado por ele mesmo,
todo autoflagelado. Não tinha como negar. Porque se Ziba estivesse certo, Mefibosete estaria bem. Ele estaria bem com toda a cara lavada, dizendo, olha, não é mentira, eu estava querendo seguir a Davi mesmo. Né? Não, ele está ali em prantos, em jejum, em luto. Ele está ali quebrantado, porque ele não pôde, naquele momento, seguir Davi até as últimas consequências. E, verso 27, ele fala assim: ele me difamou diante do rei, meu senhor, mas o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze o que bem te parecer. O que você fizer, eu abraço de gratidão, meu rei. O que você fizer, eu estou pronto para seguir ao Senhor. Porque os meus avós, eles eram dignos de morte, porque eles se voltaram contra o Senhor. O avô de Mefibosete era o próprio rei Saul. E o texto fala assim ainda, o verso 29. Então o rei lhe respondeu: por que ainda se fala disso? Eu já decidi, tu repartirás as terras com Ziba. Por que Davi faz isso? Né? Davi está vendo que Mefibosete está realmente falando a verdade. Ele está vendo que Mefibosete está como se fosse um mendigo, como se fosse alguém que não tem mais nada neste mundo a não ser esperando pelo seu retorno. E ele, então, se Mefibosete está certo, Ziba é um baita do mentiroso. Davi, ele como ser humano, ele não consegue avaliar 100% do contexto. Ele precisa estar com Ziba ali, ele precisa avaliar, ele não tem tempo para isso. E com essa fala, Davi ele está testando Mefibosete. Né? Então, Mefibosete, metade do que você tem vai ser de Ziba e a outra metade para você. Porque a ideia é que se Mefibosete está mentindo, ele iria se revoltar. Ele iria colocar o seu orgulho. Não, eu não falei, Davi, que Ziba é um mentiroso, ele me enganou, ele me passou para trás. Não deixe nada para Ziba, tudo é meu, é minha herança. Olha a resposta graciosa e maravilhosa de Mefibosete, no verso 30. Então Mefibosete disse ao rei: deixa que ele receba tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Essa é uma resposta que excede as expectativas de Davi. Porque Mefibosete pode dizer: rei, ok, eu concordo, pode deixar metade para mim, metade para ele, não tem problema, eu quero apenas seguir o rei aonde o Senhor for. Não, ele excede. Ele fala assim: eu não quero nada de herança, eu não quero nada, pode deixar tudo para o mentiroso, pode deixar tudo para o traidor. Ziba, deixa tudo para ele. A única coisa que me importa. Ele não fala assim: eu quero voltar para o palácio. Ele não fala isso. Quando ele fala deixa tudo para Ziba, ele está falando: eu não tenho mais nada. A única coisa que me interessa é que o rei voltou. Então, meus irmãos e irmãs, a única resposta diante da volta do rei é um amor fiel. E Mefibosete, cheio aqui da graça de Deus, ele é esse grande sinalizador, esse grande exemplo para nós, para testar o nosso amor ao filho de Davi. Se Jesus chegar para vocês hoje e dissesse assim: metade do seu reino, metade da sua vida vai para o ímpio, se você me seguir, você o seguiria? Você fala: Jesus, mas ele é ímpio, eles me enganaram. Metade que eu conquistei com tanto esforço? Ou você vai dizer: leva tudo, contanto que eu tenha o Senhor? É exatamente este o sentimento de Paulo em Filipenses 3. Em Filipenses 3, Paulo vai dizer, lá no verso 9, 10 e 11, ele vai dizer assim: olha, eu considero todas as coisas como perda, diante da sublimidade, diante da superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, por amor de quem eu perdi todas as coisas. E ele não somente perde todas as coisas, mas ele termina dizendo assim: e eu as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo Jesus.
Paulo está dizendo, diante da superioridade, da supremacia de eu conhecer a Cristo e o poder da sua morte, da sua ressurreição e participar dos seus sofrimentos. Ele está dizendo, não importa eu ter sido um israelita, um benjamita, não importa ter sido o cara mais inteligente da minha geração, aquele que se destacava em conhecimento entre os rabinos, não importa que eu era o mais moral, o mais avançado de todos os judeus, do povo de Deus, eu perdi tudo, Paulo vai dizer. Todo aquele prestígio que eu tinha, toda aquela autoridade, inclusive que eu poderia até perseguir outras pessoas com o aval dos judeus e do Império Romano. Paulo está dizendo, eu perdi tudo. Mas ele não olhava para a perda como uma coisa assim, puxa, que pena. Estou aqui transtornado que eu perdi as coisas. Ele olha para aquele monturo que ele perdeu, que é tudo, toda a sua vida que ele perdeu ali, e ele diz, isso é esterco. Não que as coisas sejam esterco, porque tudo é dádiva de Deus, mas o esterco é quando você pega qualquer coisa e compara ela com Jesus. Aí sim, esterco. Não é nada. Não é apenas nada, porque o esterco já tem essa repulsa nossa. Você diz, eu não quero. Mefibosete diz, entrega tudo para ele. A única coisa que me interessa é que o rei voltou em paz. Isso é amar Jesus. Não é falar, eu amo Jesus. Vestir uma camiseta gospel e vir para a igreja no domingo. Não. É você chegar naquele estado em que Mefibosete estava, de dizer, eu não quero nada além de Cristo. Então tudo que o Senhor me der é um sinal para eu amar mais a Cristo. É um presente para que eu possa maximizar a glória de Cristo. Em gratidão eu vou louvar a Deus por tudo que o Senhor me dá. Mas se o Senhor me tirar tudo, igual ele fez com Jó, você vai dizer, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a resposta segunda aqui para o vindo do rei. Em terceiro lugar, Barzilai, no verso 31, ele nos ensina que a resposta diante da volta do rei é uma humilde perseverança. Nós estamos diante de um velhinho aqui, gileadita, 80 anos, para aquela época não era pouca coisa, nem para hoje, né? E ele vai dizer assim no verso 32, Barzilai era muito velho, já tinha 80 anos de idade, e ele era alguém de uma região transjordânia. O que quer dizer isso? Que ficou ali 2,5 tribos antes do Jordão, e ele era alguém então dessa região transjordânia, ou seja, depois do Rio Jordão. É uma região a mais afastada possível do reino. É uma região que já estava ali, vizinha dos pagãos, né? E ele é da tribo de Gileade aqui, e ele é alguém que sempre seguiu e deu suporte para Davi. Um homem velho, rico, absolutamente humilde aqui. Davi, ele oferece o maior dos privilégios, ele fala, Barzilai, vem comigo no meu palácio, eu vou te sustentar. Essa é a honra que todo israelita queria, ser sustentado pelo rei no palácio do rei. E Barzilai fala assim, não, meu senhor, eu não sou digno, eu vou ser um peso. No verso 35 ele fala, eu vou ser apenas um peso para o Senhor. E ele pega e fala assim no verso 38, Quimã, que era ou seu filho ou seu criado aqui, ele fala assim, leva Quimã. Ele dá preferência para os outros. E não é uma coisa que, pode ser, você que sabe, Davi, se quiser me levar, leva. Não, eu não vou, eu não aceito esse privilégio. Eu quero que o Senhor leve Quimã no meu lugar. E o rei fala assim, Barzilai, eu vou fazer tudo o que te parecer bem. Este senhorzinho aqui, ele está mostrando para nós uma humilde perseverança em servir o rei. Uma humilde perseverança em seguir o rei. É o que Paulo fala em 2 Timóteo 4, verso 7, ali, as suas últimas palavras, na sua última carta, em 2 Timóteo 4, ele vai dizer assim, eu completei a carreira.
eu guardei a fé, e agora só me resta a recompensa final. Paulo, já velho, sabendo que Roma iria cortar a sua cabeça, ele diz: eu estou seguindo a Cristo Jesus. Todos me abandonaram, eu estou sozinho aqui na prisão em Roma, e eu completei a corrida, eu completei a carreira. É isso que a vinda do rei, que já veio e que vai voltar, demanda de nós, uma humilde perseverança. Vejam, não adianta ser perseverante e orgulhoso, é uma humilde perseverança. Lembra muito vários retratos dos santos, do povo de Deus que entra no reino eterno de Cristo, né? Lá em Mateus 25 já tem essa passagem. Jesus fala assim: venham benditos do meu Pai, vocês são bem-vindos no meu reino, porque vocês me deram comida, bebida, quando eu estava com fome, quando eu estava com sede, vocês me visitaram. E eles falam assim: não, eu nunca fiz nada disso, eu não fiz nada, eu não mereço nada, eu não recebo nada. Jesus fala assim: toda vez que você fez alguma coisa para um dos meus pequeninos, para o meu povo, você fez para mim. E lá em Apocalipse, a imagem maravilhosa lá no livro de Apocalipse é que nós receberemos uma coroa de galardão eterno, mas os santos, quando recebem a coroa, eles pegam o seu galardão e jogam nos pés de Cristo e louvam. Somente Ele recebe adoração e glória e o reino eterno. Humilde perseverança. Então, irmãos e irmãs, a volta do rei demanda de nós, em primeiro lugar, um arrependimento genuíno, de alguém que para de amaldiçoar, para alguém que diz: meu Senhor. Demanda, em segundo lugar, um amor fiel, genuíno, que prefere o rei sobre todas as coisas. E em terceiro, uma humilde perseverança. O que é isso? Como que a gente pode resumir essas três respostas em uma só palavra? E aqui a gente vai para as aplicações finais já. Essas três coisas, que na verdade é uma só, é o que a Bíblia chama de fé. É isso que é fé. Fé não é apenas você assentir ou consentir algumas doutrinas, ou você ter um sentimento para com Jesus, um sentimento bom para com Jesus. Fé não é apenas você se vincular a uma comunidade de fé. Não. A fé bíblica, que é confiar em Jesus, ela tem essas três coisas embutidas nela. Ela se arrepende verdadeiramente, ela ama de fato e ela persevera até o fim. Essa é a marca, essas são as três características da fé. Então esses três homens, Simei, Mefibosete e Barzilai, quando eles recebem Davi, eles estão dizendo: eu creio que Davi é o rei, eu confio em Davi, acima de todas as coisas, independente da circunstância, eu creio. O que é crer? Simei nos ensina, é você se arrepender de fato. Se você não tem arrependimento, você não tem fé. Não importa se você acha que tem fé. Você pode ter a mais absoluta certeza que você tem fé, mas a fé, ela não consegue andar sem arrependimento. Por isso que a ordem de Jesus é: arrependam-se e creiam. É duas faces da mesma moeda, que é o que a gente chama de conversão. A fé, ela se arrepende. Mas não é apenas isso. Não é uma atitude de: ok, Ele é o meu Senhor, eu não quero mais meus pecados. A fé, ela ama. Paulo vai dizer em Gálatas que nós temos o amor que atua pela fé. Ou seja, a fé verdadeira, ela é aquele impulso irresistível de nós amarmos a Cristo acima de todas as coisas. Aquele que crê é aquele que diz: entrega tudo, mas me deixa Cristo. E a fé, meus irmãos e irmãs, ela persevera humildemente. Ela persevera. A fé falsa,
ela pode imitar a fé verdadeira em quase tudo. Você pode ser membro de uma igreja, você pode ter dons extraordinários, expulsar demônios, fazer coisas mirabolantes, milagrosas para Jesus. Você pode servir a Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ter uma fé falsa. O que a fé falsa não consegue imitar? A perseverança. A fé falsa ela consegue fingir por 1 ano, 10 anos, 50 anos, mas ela não persevera. Em algum momento, aquele que tem uma fé falsa cai. Em algum momento ele abandona. Em algum momento ele se apostata. Em algum momento ele passa daquele que confessa Jesus para aquele que amaldiçoa Jesus. Por quê? Porque a fé era falsa. E a fé falsa, ela engana até mesmo aquele que a professa. Veja, o apóstata, aquele que deixa Cristo, ele não estava fingindo para ele mesmo. Ele de fato tinha uma sinceridade, uma honestidade. Ele estava de fato na igreja, ele queria servir. Ele lia a sua Bíblia com paixão. Ele falava de Jesus com empolgação. Mas, meus irmãos e irmãs, o teste final da fé é que ela persevera até o fim. Então, o que o crente tem que fazer? Não é se perguntar se a sua fé é falsa ou verdadeira simplesmente, não. Você crê. O teste é, você continue crendo em Jesus. Continue, contra todo o seu ser que grita para o pecado, contra toda a circunstância desesperadora da sua vida, amanhã você vai acordar crendo em Jesus. E no último dia da sua vida, você vai acordar crendo em Jesus. E no último suspiro que você der, você vai fechar os seus olhos e dizer para si mesmo: eu creio em Jesus. Essa é a verdadeira fé. Não tem como escolher entre arrependimento, amor e perseverança. A fé verdadeira tem os 3. E se a fé verdadeira tem essas 3 coisas, em segundo lugar, a segunda conclusão é Romanos 3,27. A fé verdadeira, ela exclui o orgulho. O que Simei teve que deixar de lado? O que Mefibosete teve que destruir? O que Barzilai ele teve que abandonar diante do convite de Davi? O orgulho. E o texto termina no verso 40 ao 43, falando que existia uma briga entre Israel e Judá. Israel falou assim: não, Davi é nosso. Nós somos 10 tribos. A gente tem 10 partes de Davi, eles vão falar aqui no texto. E Judá falou assim: não, Davi é nosso, ele é da nossa tribo. E divide o povo de Deus desde agora. É orgulho. 1 Coríntios capítulo 1, Paulo vai dizer: se você falar que eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, isso é uma manifestação de orgulho. A fé verdadeira exclui o orgulho. Romanos 3,27. A vanglória, o orgulho foi excluído. Por qual lei? Das obras? Não. Pela lei da fé. A fé verdadeira destrói o orgulho. Senão Simei nunca ia se prostrar diante daquele que amaldiçoou. Senão Mefibosete não diria: dá tudo para Ziba. Senão Barzilai iria dizer: ok, eu vou lá no palácio. Esses 3 homens destruíram o seu orgulho pela fé no rei de Israel. Como está o seu orgulho nesta manhã? Está destruído ou está aflorado? Terceiro e último lugar. A fé genuína não compromete o reino de Deus com os laços de sangue, com os nossos parentes. É assim que o texto começa. Davi aqui, quando ele começa no capítulo 19, chorando muito por Absalão, e aí Joabe, que é alguém pragmático,
que o pragmático ele ora certa, ora erra. Então no capítulo anterior ele erra por não ouvir Davi. E aqui ele tem que acertar porque Davi, acorda. Você está comprometendo o reino de Deus por causa do seu filho. Ei, acorda. O povo venceu, você é o rei. Você precisa se aparecer lá para o povo. Senão toda essa guerra foi em vão. Senão todas as mortes foram em vão. Os soldados que te seguiram contra Absalão não valeu de nada. Davi, ele está ainda anuviado pelo seu pecado, e ele não está sabendo diferenciar que a linha tênue entre um luto genuíno pelo seu filho que morreu, e uma autopiedade, uma autocomiseração, ficar aqui chorando pelo leite derramado, digamos assim. Ele está comprometendo o reino por causa da sua família. E isso é muito difícil da gente entender. Porque a gente tem, por um lado, uma cultura evangélica que vai esmagar o nosso cotidiano com 1 milhão de afazeres. Isso é errado. Isso é errado. Ao passo que você vai para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, domingo à tarde, domingo de manhã, domingo à noite, e aí a sua família esquece. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que se você chegar a ter que escolher entre a sua família e Jesus e o reino de Deus, você vai ter o seu sofrimento, a sua tristeza, o seu luto talvez, mas coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus fez isso. Maria batendo lá na porta da casa, Jesus ensinando, sua mãe está te chamando. Não. Minha mãe e meus irmãos e irmãs são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a cumprem. Irmãos e irmãs, eu vejo pastores e teólogos no mundo que são muito usados por Deus, muito inteligentes, muito sábios, que contribuíram para a teologia. Quando o filho cresce, e eu tenho exemplos nominais aqui na minha cabeça, o filho se torna ou começa a se assumir a sua homossexualidade. E aí, teólogos reformados mudam toda a sua teologia para caber o filho dentro dela. Eles abandonaram o reino por amor ao filho. Eles começaram a dizer, não tem problema você ser cristão e viver uma vida homossexual, porque o meu filho lá em casa é assim. E eu amo ele acima de Jesus. E esse é o nosso impulso natural pecaminoso. Isso é o que o senso comum vai nos dizer. Mas a lógica do reino é o contrário. A lógica do reino é, eu vou manter-me fiel a Cristo, se o meu filho abandonar a fé, se a minha filha abandonar a fé, se o meu esposo abandonar a Cristo, se a minha esposa abandonar a Cristo, eu não vou mudar a minha confissão, eu não vou mudar a minha teologia, eu vou manter-me em adoração a Cristo Jesus. Esse é o desafio da fé verdadeira. É a fé que coloca Jesus, igual Barzilai fez, igual Mefibosete fez, igual Simei fez, acima de todas as coisas, incluindo laços familiares. Que Deus preserve os pastores dessa igreja, os homens e mulheres dessa igreja, quando nossos filhos abandonarem a Cristo. E que a gente continue perseverando em seguir a Cristo, amando nossos filhos, amando nossos parentes que não querem saber de Jesus, pregando, orando por eles, mas você permaneça-se firme. Porque a fé verdadeira, ela tem essa característica de amar a Cristo acima de tudo, enquanto se arrepende dos pecados, enquanto continua olhando para Ele, olhando para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, a gente completa a carreira que está diante de nós. Amém?